Saudações camuflados, tudo bom com vocês? Comigo está ótimo e pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Dessa vez, meus amigos, nós vamos falar sobre desperdício de roteiro e reclamação. Então esse episódio se trata muito mais de reclamar, nem sempre é mão na cabeça. E você pode estar falando, camaleão, cria vergonha na sua cara, você já é um barbudo reclamando do episódio de criança? É claro, eu estou aqui para revisar o episódio, então às vezes a gente vai falar coisas ruins, nem sempre é bom. E nesse caso, só é ruim por um desperdício que eles fizeram no episódio, que poderiam ligar a outros personagens e deixar o episódio mais rico, e eles preferem não fazer isso, e vocês vão entender o porquê. Então deixa seu like, e eu já vou deixando aqui claro, porque eu nem vou responder isso nos comentários. Criança não é burra. Você que tá comentando já foi criança. Você que tá pagando do intelectual, querendo bancar o moção aí, ou a mocinha, nos comentários, você já foi criança. Você pode ter sido uma criança insuportável. Mas se você foi insuportável, você se ligava aos detalhes. E meu anjo, quando a gente se liga aos detalhes, você pode ser uma criança de 5 anos ou um velho coroca de, sei lá, 90 anos. Não importa. O importante é que você se liga aos detalhes. E esse episódio é aquele episódio que te atormenta. Porque você vai ficar o tempo todo pensando, por que eles não fizeram isso? E é sobre isso o episódio. Então, deixa seu like ou não e vamos conversar. O camaleão de Saimon ataca. E já te digo, episódio 2 estrelas. Pra mim, ele só é fofo. Do resto, não. Bora lá então pra mais uma review da semana. Esse episódio foi escrito pelo roteirista Junichi Fujisako, e assim, eu já não me impressiono muito com o roteiro, porque já era de se esperar, pelo menos nas características que ele trouxe para jornadas, que o episódio seria bem engraçadinho, mas sem tanta profundidade. Eu realmente sinto que esse roteirista às vezes não acerta na canetada na hora de escrever o episódio. Bom, pelo menos essa é a perspectiva que eu tenho. Bom, pessoal, rapidamente, então, resumindo pra vocês o episódio. O Ash e o Go estão com problemas nos encanamentos lá do Sakuragi, na verdade nas torneiras que acabaram vazando. E eles contratam ali uns encanadores que na verdade são faz-tudo, tanto pra Pokémon quanto pra problemas da casa, etc. Então eles cuidam de Pokémon, eles fazem tudo. E aí eles consertam lá a torneira, eles têm inclusive Puzzle e Minun, que são os Pokémon mascotes ali da empresa deles, e também eles são treinadores desses Pokémon. É legal até observar a íris desses personagens, os olhos, que você pode ver que um tem um tracinho de um menos, né, e outro tem o símbolo do mais. É bem legal. Eles são irmãos, então um se chama Divi e a menina se chama Mupli. E eles têm Puzzle e Minun. Na hora de ir embora ali do Sakuragi, o Divi acaba caindo. E a Mupli, desesperada, que quer ajudar o irmão, cai em cima dele. E só machuca mais ele. Saca só que problemão que ela arrumou. Aí, eles vão pro hospital, Ash e o Go acompanham também. Lá ele tá bem machucado, ele diz que vai ficar tudo bem, ela tá meio desesperada, se sente culpada, mas ele fala, não tem problema, eu vou ficar melhor, só cuida do serviço aí, que a gente tem serviço pra fazer hoje. Cuida do serviço, pega o Puzzle e Minun, eles vão te ajudar. Só que o Minun não tá afim de ajudar. Ele tá pé da vida, porque ele culpa a Mupli por o Divi ter se machucado mais. E ele tá bem nervoso. E o Ash e o Go acabam, inclusive, se oferecendo pra ajudar a Mupli também durante o dia. Então o episódio vai ser sobre isso. Mupli fazendo os deveres aí do serviço dela. E Minun rabugento porque machucou o Divi. Ponto. Bom, um desses trabalhos, na verdade, todos os trabalhos que eles vão fazer envolvem Tauros, tá? O primeiro é de um senhor que parece um senhor bem rico, que tem vários Tauros ali em Vermilion. E esses Tauros precisam ser escovados. Então vai lá o Ash, o Go e todo mundo escovar os Tauros. É uma dinâmica bem legal. Aí o senhorzinho agradece, ele parece ser bom da grana, então, né, ele parece ser um cara rico, tem muitos Tauros, é um cara chique. Fique de olho nisso porque a equipe Rocket já tá de olho. Bom, e aí o próximo dever é tirar um Taurus de uma caverna de um outro cara. Esse cara acho que trabalha ali, né, nas cavernas e tal, e o Taurus dele se perdeu. Então ele chamou o pessoal ali
do Puzzle e do Minun pra ajudar. Eles vão lá dentro, encontram o Taurus, tá assustado. E é muito legal porque o Puzzle, ele é meio animador, né? Então ele fica se animando, assim, fazendo os pomponzinhos de raio. E aí o Pikachu, o Grookey entram na brincadeira também. E o Minun sempre de rabo virado. E aí o Grookey acaba se empolgando demais e acaba batendo na cabeça do Taurus. Pra quê? De assustado ele foi pra nervoso. Saiu correndo atrás de todo mundo, bateu assim no povo todo. Só que saiu de lá de dentro. E aí o senhorzinho agradeceu e foi embora. E isso é até engraçado, porque o Minun continua irritado. Porque sempre que alguma coisa dá meio errado, ele já fica mais irritado ainda. A Mupli até pede desculpa pra ele, mas ele continua ali de rabo virado. E aí, eles têm que fazer um outro trabalho e vão eles para outro trabalho. Nisso, a Jessie e o James estão de olho naquele cara chique dos Taurus, que tem um monte. Eles querem roubar todos os Taurus. Mas a Jessie decide, antes de colocar o plano em execução, tomar uma água ali no bebedouro. O bebedouro acaba quebrando. Por sorte, o carrinho da Mupli tá ali por perto. E aí o Meow vai lá e chama ela pra poder consertar. Ela fica desesperada, porque agora ela tá realmente sozinha. O Ash e o Go, eles saíram pra comprar umas coisas e eles já iam voltar. Então ela fica meio desesperada, meio aflita. E aí ela acaba conseguindo consertar, conseguindo arrumar. E ela recebe uma ligação. Essa ligação é do Senhor dos Taurus, que tá pedindo pra eles voltarem pra cuidar dos Taurus novamente, que ele vai ter que sair. A equipe Rocket acabou vendo isso e vão à frente deles, se fingindo serem também encanadores e faz tudo, e acabam roubando os Taurus. Pra finalizar, o Ash e o Go e a Mupli chegam no senhorzinho dos Taurus, pergunta onde, né, que eles têm que fazer as coisas, e ele diz que já vieram outras pessoas pra cuidar dos Taurus e que não precisava mais. Aí ela achou estranho, porque tipo, mas como assim? Nós não temos outros funcionários, é só eu e meu irmão. Então acho que, né, pra onde eles foram? E aí ela vai, segue eles, procura eles e acaba encontrando a equipe Rocket ali com os Taurus, assim, tudo num saquinho. Eles ainda estavam fantasiados, só que o Ash e o Go acham muito estranho, até o Meow falar. Quando o Meow falou, ele se entregou e a equipe Rocket se revelou. Nisso, eles revelaram que queriam capturar os Taurus, pegaram os Taurus pra eles e estavam indo embora. E aí eles começam a correr. Só que nisso, o Meow acaba caindo num poço com um saco de Pokébolas dos Taurus. E os Taurus começam a sair das Pokébolas. E todos ficam presos dentro do poço. Aí vai a Mupli e todo mundo se unir pra tirar Taurus por Taurus lá de dentro. Eles estavam muito agoniados, porque é um lugar muito apertado. O Meow tava sendo prensado por todos. Foi uma loucura. Mas no final deu tudo certo. E o Minun, que tava todo rabugento, acabou dando o braço a torcer e ajudando, e viu que a Mupli tava se esforçando. E no final todo mundo se ajudou. Inclusive a própria equipe Rocket ajudou o Ash, o Go e a Mupli a conseguirem tirar os Taurus lá de dentro. E aí eles falaram que eles não iam lutar pelos Pokémon, que dessa vez eles iam deixar passar e foram embora. Mas eles foram encurralados pelos Taurus, e os Taurus atacaram eles assim, e eles voaram e decolaram lá pra PQP. Bom, no final o episódio termina com a Mupli conseguindo fazer, né, tudo, e até lá ela contando a situação pro irmão dela. E o episódio termina assim com todo mundo feliz, inclusive o Minun. Então é isso o episódio, pessoal. Sem mais nem menos. Não teve captura do Go, não teve desenvolvimento pro Go ou pro Ash. Pra equipe Rocket, a gente só pode puxar desse episódio que eles são caras legais quando precisam ser legais. Não é novidade, mas eles são assim. E o episódio termina. Mas, Camaleão, por que você acha que é um episódio que é um desperdício? Porque o Go não capturou nada? Porque é um episódio que não fala de nada? É só um episódio bobinho de Puzzle e Minun? Também, porque esses dois Pokémon PQP, né? Só aparecem pra desenvolver papéis bem ruins. Mas, tirando isso, e tirando o lance da equipe Rocket sempre aparecer pra esses episódios e também não dar nada de bom pra eles, esse episódio foi um grande desperdício para os Taurus do Ash. Gente, esse episódio era tudo sobre os Taurus do Ash. Poderia ter sido tudo sobre os Taurus do Ash. Ah, mas você gostaria que os primeiros Pokémons do Ash que retornassem fossem os Taurus? Por que não?
Se era um filler, não teria problema nenhum. E outra, deixaria mais dinâmico e menos genérico se fosse as coisas aos poucos. Se o Gol tomasse nota que o Ash tem os seus pokémons de pouquinho em pouquinho. E não pegar e receber todos de uma vez, sabe? Tipo, olha, eu tenho 30 Tauros. O professor Carvalho tá passando por uma situação. E aí esse pessoal do Encanador, lá, dos faz tudo, aparecem, ajudam, cuidam dos Tauros. Eles se perdem, acontece, dá pra encaixar uma história aonde esse pessoal poderia entrar e poderia rolar o episódio e poderia ter service dos Tauros. E era isso. E eles não fazem isso. Eles parecem que não se importam em fazer essas conexões. E eu fico me perguntando por quê. Sem falar que os episódios dos Tauros pro ocidente é um grande ponto de interrogação. Então ali poderia ter sido um episódio pro Ash explicar como ele capturou os Tauros dele no passado. Como ele, sei lá, seleciona os Tauros dele quando ele quer batalhar. Sabe, um episódio que dava pra ter tudo que teve nesse episódio. A fofura do puzzle e do Minun. As situações que cada Taurus teve que enfrentar. E poderia ter um pouquinho dos Tauros do Ash. Explicações e curiosidades e coisas interessantes sobre esse episódio. E tipo, vai ficar mais caro fazer esse episódio? Eu não sei. No máximo, talvez trazer o dublador do Oak. Ou da Delia, ou sei lá. Eu não sei, sempre tem como trazer uns personagens, umas situações mais dinâmicas pro anime. E o anime tava suplicando por isso, porque Jornadas tem esse lance de trazer as coisas do passado, da gente visitar regiões do passado. E já que tá enfornado em Kanto, por que não ir lá no laboratório? Ou por que não os Pokémon do laboratório acabar fazendo esses crossovers aí com o laboratório Sakuragi, sabe? Os Pokémon lá do Carvalho. Então, esse episódio, ele foi sobre Taurus. O segundo trabalho do Ash, do Gol e da Mupli foram sobre Taurus. Então, sabe? É realmente frustrante, né? E o pior de tudo, o Ash vai lá cuidar dos Taurus, ele não me solta um. Que tipo, nossa, quantos Taurus você tem? Eu também tenho. Se eu não me engano, ele chegou a fazer uma referência sobre os próprios Tauros em Alola. E ficou por assim. E aqui, nem isso. Eu não entendo. Eu realmente... Tipo assim, Alola não tinha como trazer um fanservice dos Tauros do Ash. Naquela situação que eles colocaram. Beleza. Mas ali, naquele episódio, configurado em Kanto, Vermilion. Vermilion, que foi onde o Pikachu e o Mr. Mime foram até Pallet. Deram um jeito de ir. E os caras tinham até carro pra ir. Então assim, mano, dá pra fazer tanta coisa. Dá pra fazer um episódio tão legal sobre os Tauros do Ash. E eles me socam um episódio que não agrega em nada. Não agrega em nada. O que eu mais achei interessante foi que a menina conseguiu desenvolver todos os papéis sozinha. E sair da insegurança que ela tinha. Porque ela era muito insegura. Porque ela sempre estava ao lado do irmão dela. Só essa mensagem do episódio. Puzzle e Minun... Dois Pokémonzinhos que, como eu falei no começo, aparecem pra desenvolver nada. Desenvolver nada. Então, assim, o Gol não captura nada. O Ash, basicamente, também não faz nada. Nem Koharu aparece. Sakuragi aparece, acho que num frame dos primeiros segundos do episódio. E é isso aí. E a equipe Rocket. Então, é um episódio fofinho. É um episódio legal. Ele tem a máscara de fofo. Por trás, ele é um episódio ruim. E ele poderia ser muito melhor com o material que eles têm em mãos. Mas eles não usam. Existe ainda essa recusa. Jornadas tem recusa com o passado. É incrível. Uma jornada, uma temporada que tem o compromisso com o passado, tem recusa do passado. Vai entender isso. Eu não compreendo. Então, pra mim, na minha perspectiva, como fã, como uma criança de 10 anos, como um adulto que pensa como uma criança de 10 anos, ou como um adulto resmungão, pra mim, um episódio bem ruim, mas fofinho, bonitinho. Mais 2 estrelas pra esse episódio. Pra mim, acho que é o episódio um dos piores de Jornadas, na minha opinião. Um episódio bem fraco. E deixo aí a minha opinião pra vocês. Quero saber a opinião de vocês. Diga aí nos comentários.
Se você levou isso pro coraçãozinho, não me odeie, odeie os roteiristas por criarem um episódio tão ruim. Boa noite, a gente se vê no próximo vídeo aqui no canal. Lembrando que semana que vem a gente vai assistir episódio ao vivo no Roxinho, me segue lá. A gente reclama lá também, mas é bem menos, tá? Tchau, pessoal. Fui.